Olá, nós estamos aqui com mais um Mary e Você. Você já ouviu falar sobre medicina integrativa? Não? Sim? Vamos saber mais informações sobre isto aqui com a minha convidada especial, a doutora Elaine Souza. Ela é diretora clínica biomédica, pós-graduada em Biofísica da Saúde, ozonioterapia e tecnologias quânticas, doutorada em naturopatia. A doutora Elaine assumiu a maior clínica de saúde integrativa do Brasil, apoiada pelos ícones da saúde integrativa e uma equipe médica especializada. E ela vai falar um pouquinho mais para a gente sobre todo este mundo que ainda é um pouco desconhecido, é um pouco novidade. A gente ouve muitas coisas sobre essa medicina, coisas boas, coisas críticas, né? Coisas que as pessoas acham, ficam meio desconfiadas, mas por isso que eu trouxe a senhora aqui. A senhora não, você. Eu quero saber mais sobre isso, mas deixa eu ler um pouquinho aqui o que a internet nos fala. E aí a senhora vai dizer se é verdade ou não, ok? O que é o médico integrativo? É o médico que trata o paciente como um todo, em vez de aplicar um tratamento apenas para uma doença específica. Trata-se de um profissional capaz de considerar as dimensões mentais e emocionais do seu paciente, além das físicas e biológicas. Você concorda? Olá, então é uma satisfação muito grande poder estar aqui, né, atendendo o convite da Mary, uma pessoa tão querida, tão especial, e falar sobre esse tema que realmente traz muitas interrogações em muitos momentos, né? A medicina integrativa, diferente da medicina, vamos dizer assim, medicina do esporte, da medicina estética, ela é um termo que ela ainda não é reconhecida pelo CFM. Mas, afinal de contas, o que seria a medicina integrativa? E falou muito bem aí a internet, né? É este olhar do ser humano como um todo. Então, a medicina integrativa, ela cuida de olhar para o ser humano de corpo, de mente e de espírito. Porque quando a doença ela chega no corpo, é porque um desses fatores ele está abalado, ele está fragilizado, desequilibrado, exatamente. Então, a gente vai cuidar de olhar para aquela patologia específica, né, que o paciente vem buscar, sem sombra de dúvidas, mas vai olhar principalmente por que é a causa daquela patologia, que muitas vezes é emocional, é vibracional, e aí buscar entender o porquê é que desencadeou certa situação. E às vezes até mesmo, né, doutora, nós mesmos cavamos a nossa sepultura. Quero dizer, comemos mal, não nos exercitamos, temos vícios da postura, diferentes maneiras de agir com o nosso corpo que vai causar com o tempo alguma consequência. E o próprio dia a dia, nosso próprio dia a dia, né, Mary? Porque nós também nos intoxicamos a cada dia, seja pela água, seja pela alimentação, nós nos intoxicamos a cada dia. E o interessante dessa parte da medicina integrativa é que ela vem buscar limpar o terreno biológico, limpar o nosso aquário. Porque é bastante interessante essa analogia que a gente fala que não tem como colocar suplementação num aquário que está sujo. Então, o primeiro passo é limpar o terreno biológico, porque a gente vem intoxicando, como eu falei, pela água, pela alimentação. E é importante a gente buscar esse processo de desintoxicação, de desparasitação, para depois fazer uma suplementação. Uma reeducação, né? Uma reeducação, isso mesmo. Olha aqui, vamos ler um pouquinho mais aqui que está dizendo sobre a medicina integrativa. O termo medicina integrativa foi criado no final da década de 1990 para se definir um novo modelo de saúde baseado no cuidado integral do paciente, com uma abordagem mais holística. Em meados de 2017, a Unidade Técnica de Medicina Tradicional e Complementar da Organização Mundial da Saúde adicionou esse termo para abordagens integrativas na medicina convencional, em relação às políticas, conhecimentos e práticas. Desde então,
A medicina integrativa vem ganhando cada vez mais espaço na área da saúde e é conceituada como uma prática médica que reafirma a importância da relação entre o paciente e o profissional de saúde, tendo como foco a pessoa em o seu todo. Como a senhora pode explicar essa relação? Porque assim, quando a gente vai numa medicina convencional, né, infelizmente, nós vemos que muitas vezes o médico nem olha para o nosso rosto. Ele só, infelizmente, acontece, né? O que você está sentindo? Aquela coisa bem rápida, bem objetiva. Pior ainda, quando a gente vai no Sistema Único de Saúde, né? A pessoa vai procurar uma ajuda médica, é muito mais difícil, porque são muitas pessoas. Então, nós não queremos aqui crucificar os profissionais da saúde, mas dizer que existe essa falta desse relacionamento. Tanto é, vocês podem concordar comigo, quando você encontra um médico que conversa um pouco mais com você, ou uma médica, que dá mais atenção, que perguntam algo mais, a pessoa você fica, ai, gostei tanto daquele médico, ai, eu quero voltar, ai, eu gostei. Por quê? Por causa da atenção. Isso. Então, explica pra gente essa diferença, doutora. De fato, o ser humano ele precisa ser olhado, né? Ele precisa ser amado, ele precisa ser cuidado. E eu entendo que, às vezes, na unidade de saúde mesmo, a demanda, a gente precisa até ter um carinho, um respeito, né? É natural mesmo, mas a demanda, a correria, às vezes não dá condição para que o profissional possa olhar da forma que o ser humano merece. Então, mas eu vejo que os médicos, lá na clínica nós temos vários médicos de várias especialidades da integrativa. Lá tem o nutrólogo, o cardiologista da integrativa, ginecologista da integrativa. Então, já são profissionais que têm essa consciência deste olhar como um todo. É bem interessante que a minha primeira graduação, inclusive, ela é psicologia. Né? Então, a gente na psicologia estuda muito a psicossomática, de como as doenças se desenvolvem por um emocional fragilizado, por um emocional afetado. E muitas vezes, pela demanda, pela correria do dia a dia, um profissional de unidade de saúde, por exemplo, não consegue dar essa atenção merecida, né? Enquanto que muitos médicos da integrativa já se dispõe a isso. A gente entende. E eu acredito que essa equipe multidisciplinar trabalha até melhor, porque, por exemplo, a ginecologista, ela tem consciência que algo mais deve estar acontecendo naquela mulher que o próprio colega dela que está ali vai poder ajudar. Né? Porque ele não vai ficar focando só no útero, né? Só ali naquela parte. Né, no reprodutor da mulher, mas tem algo a mais, e quando entra na menopausa, que é essa parte que as mulheres sofrem muito, né, que o emocional fica abalado, completamente fragilizado, completamente. E é necessário esse apoio maior, né? Então, às vezes, é triste a gente falar isso, mas as pessoas já estão doentes e quando vai buscar ajuda não existe um apoio maior. Eu acredito que às vezes saem até pior, né? Porque se aquele remédio não funcionar e tirar a causa ou as consequências da doença dela, ela se sente pior. Né? E a gente vê claramente isso, porque casos, por exemplo, assim, um colesterol alterado. Né? Não, então vamos lá, dar um remedinho para esse colesterol, mas tem uma causa porque ele estava alterado. Só que daí quando a pessoa simplesmente olha apenas para aquele remédio, o que vai acontecer? Um remédio para colesterol vai acabar que vai dar dor nos braços, dores nas pernas, mas então peraí, toma mais esse remedinho, né? Mas não, o que está causando isso? Aí afeta o estômago, afeta o fígado, e quando a gente vê, a gente está com tantos remédios e não sabe a real causa daquela situação, de que forma conduzir. Então, a equipe da integrativa vem buscar saber o porquê de tudo isso para poder conduzir da melhor forma situações como
até questões emocionais, depressão, ansiedade, né? Ou que seja um colesterol alterado também. É como se nós estávamos falando, antes de nós começarmos, sobre a fé, né? Porque até mesmo essa medicina integrativa, ela tem a base também de cuidar a pessoa do lado espiritual, né? E motiva a pessoa a usar a sua fé. E a gente estava conversando que há muitas doenças de fundo porque o espiritual da pessoa está E fraco. você sabe que a própria Organização Mundial da Saúde, ela reconheceu essas terapias complementares com base em vários estudos. Então, foram feitos estudos e viu-se que pessoas que recebiam uma imposição de mãos tinha um processo de recuperação muito maior do que uma pessoa que não recebia uma oração, por exemplo, né? Então, a própria Organização Mundial da Saúde reconhece as terapias complementares. Isso é bem interessante. Olha só, nós tivemos uma novidade, né, aqui no Brasil, recentemente, que foi, assim, recebeu um interesse popular porque o SUS, né, foi reconhecido que através do SUS a pessoa pode receber a ozonioterapia. Explica pra gente o que é a ozonioterapia. Então, a ozonioterapia é uma energia que se dá a um gás. Então, ela recebeu uma prévia liberação, né? E tem muitos profissionais que trabalham com a ozonioterapia, que é uma terapia natural, que precisa sim ser muito bem cuidada, muito bem avaliada. Eu sempre falo que ela traz muitos benefícios, mas precisa ter uma forma de conduzir essa situação. Né? Infelizmente, doutora, aqui no Brasil é assim. Tem muitas coisas que são boas, mas começam a fazer de qualquer maneira. Isso que nos preocupa. Em locais adequados. Isso que nos preocupa. E com isso, muitos problemas. Exato. Muitos problemas. Então, quando se abriu essa janela, que pode ser uma ótima oportunidade para todos, né? Fazer uma coisa ficar mais popular, mais conhecida e mais pessoas terem benefício, mas tem que se tomar muito cuidado. Aonde você vai, né? Exato. Até eu vejo na clínica, a gente recebe muitas ligações. Olha, quanto que é uma sessão de ozonioterapia? Só que a gente não vai dizer quanto que é uma sessão de ozonioterapia, porque a ozonioterapia não é uma sessão, ela é um tratamento. Então, eu preciso saber se o meu paciente ele realmente vai se beneficiar dessa terapêutica. Para ele, né? Se é indicado, porque daí a pessoa pensa que é um benefício e pode ser um prejuízo. Então, precisa ser muito bem avaliado. Isso é importante você trazer esse tema, porque tem muitas pessoas fazendo e precisa se olhar os exames laboratoriais, olhar o terreno biológico para ver se a pessoa já não está com o corpo totalmente oxidado, porque como que eu vou colocar mais gás num corpo que já está oxidado? Então, o que faz com essa pessoa que está com o corpo oxidado? Tem que preparar o terreno biológico. Então, assim, os médicos vão avaliar todo o terreno biológico, vão olhar se a pessoa não está com um processo ali de oxidação, aí vão preparar, seja com vitamina C, seja com outros suplementos de antioxidantes, para daí sim a pessoa se beneficiar do gás. Só que as pessoas não querem passar por esse processo. Já que... Gente, é como o exemplo que a gente tem, muito normal de se ver, que são aquelas clínicas clandestinas que fazem cirurgias, procedimentos estéticos. E volta e meia, uma mulher falece. Precisa tomar muito cuidado, então, olhar todos os exames laboratoriais. Na clínica, quando chega, a gente já pede avaliação ali, os médicos olham para os exames laboratoriais, a gente pareia com uma gotinha do sangue na microscopia, onde consegue fazer uma viagem pelo terreno biológico, já enxergar processo de envelhecimento precoce, estresse oxidativo. Vai ser um benefício o tratamento com ozonoterapia? Vai, mas precisamos preparar esse terreno biológico? Sem sombra de dúvidas, e a pessoa tem a consciência disso a partir do momento em que vê o que está acontecendo com o terreno biológico dela. E o que é indicado, assim, para se tratar com ozonioterapia? Que tipo de problema, assim? A ozonioterapia, ela tem ação bactericida, fungicida e viricida. Então, ela também, de forma local, ela atua como uma analgesia
E ela faz um processo de regeneração celular também. É muito efetivo, né? Como falamos, é uma terapêutica natural. E ela é muito efetiva, sim, mas precisa ser bem avaliada. E quando feita da forma correta, o tratamento feito da forma correta, as pessoas têm muitos benefícios. E também existe isso também para a estética, né? Que eu já vi anúncios assim de estética, né? Tem sim. Hoje se usa a própria ozonoterapia, o PRP, que é o plasma rico em plaquetas, o PRF, plasma rico em fibrinas, que é do próprio sangue, que eles acabam preparando com ozônio e fazendo procedimentos estéticos, seja facial, seja para pessoas que têm queda de cabelo também. Então, tem resultados. Inclusive, a senhora não me contou que tem um caso na sua família que foi beneficiado, né, pela ozonioterapia. É até um caso até de próstata aumentada mesmo, que nós seguimos um protocolo bem específico, bem rígido. É lógico, foram praticamente 40 dias, mas sempre preparando o terreno biológico, porque eu não posso simplesmente só oxidar esse corpo. Né? Então, sempre preparando o terreno biológico e em parceria ali com uma equipe incrível, que é o dentista biológico que já trabalha com ozonioterapia, né, a parte dos biofísicos da clínica, e tivemos um resultado assim surpreendente de uma pessoa que precisava passar por um procedimento cirúrgico e conseguir um sucesso mesmo, né? Agora, você falando de dentista, a gente também sabe que muitas vezes até problemas no coração recorrem por causa de problemas na boca, não é isso? Então, Mary, na verdade, todo o nosso corpo está relacionado com os nossos dentes. Inclusive, cada dente, ele corresponde a um órgão. Uau, essa eu não sabia. Exato. E aí, Mary, aconteceu uma coisa bem interessante com um pacientinho nosso lá, que chegou assim praticamente paralisando as pernas, paralisando os braços, né? E a dentista biológica comentou assim: durante esse período que começou a paralisar esses membros, você fez algum procedimento dentário? Fiz, doutora. Eu fiz os meus implantes. Quando a doutora começou a abrir e fazer a limpeza assim, com a ozonoterapia, com o prata coloidal, da forma integrativa e biológica, até foi bem interessante que a gente não suportava o cheiro da infecção daquela boca. E ele já estava habituado com o mau cheiro. Então, mas na verdade já nem sentia. O caso era tão desconfortável de já não estava movimentando braços e pernas assim. Foi incrível. Quando a doutora terminou de limpar, voltou os movimentos de alguns membros que já estavam parados. Então tem correlação. Inclusive agora essa equipe que dá o curso da biofísica, esse módulo vai ser da parte da odontologia biológica. E os dentistas que de repente se interessarem, vale muito a pena, porque é muito lindo o processo. E você vê casos de dores de cabeça crônica, casos assim de casos que a medicina não explica. Você vai ver, tem relação com os dentes, é um dente comprometido. E a pessoa nem imagina, né? Nem imagina que é. Nem imagina. Eu ouvi uma senhora me contou que o marido dela, no ano novo, assim, ele ficou internado, começou a passar mal, e no ano novo, pensando, vamos, novo ano juntos, teve que ir para o hospital. E aí ficou internado, entrou em coma, e aí começaram a tratar pensando que era Covid, que ele não conseguia respirar direito, e não sabiam o que era, ficou alguns dias lá. Depois foram constatar que foi um canal que foi mal feito. Exatamente. E foi criado um coágulo. Esse coágulo foi para o pulmão. E é exatamente isso. Então, dentistas aí de plantão, vale muito a pena vocês buscarem, entenderem sobre a odontologia biológica, essa odontologia integrativa, né? Que vai estar fazendo a relação desse dente com certas patologias que a pessoa tem. A todo o corpo da pessoa que tem onde aquele dente está localizado, né? Porque acho que esse que é o nosso problema. A gente olha só, põe o foco só em uma coisa. Exato. Só que esta coisa pertence a um
grande universo, né? Isso Que é o que a nosso gente corpo. diz, né? Medicina integrativa, olhar o que é causa. Pode ser que esteja num dente com inflamação? Pode ser. Pode ser que o processo começou lá no intestino? Muitas vezes começou no Eu li intestino sobre mesmo. isso. O intestino, nosso segundo cérebro. Não é cérebro? Exatamente. Já tem mais neurônios, descobriu-se que tem mais neurônios no intestino até do que no cérebro mesmo. Então, o segredo é olhar para tudo isso, principalmente para o intestino, porque por meio do intestino cai a imunidade e vai desenvolver muitas patologias. Espera o intestino aí. Vamos terminar aqui a ozonoterapia, que fala assim, ó, o uso da ozonoterapia é bastante antigo. Há relatos de que o gás ozônio, descoberto em 1840, tenha sido usado por soldados alemães para tratar feridas durante a Primeira Guerra Mundial. Então, nós não estamos falando de nada de novo, né? Ai, descobriu essa novidade aqui. A técnica evoluiu bastante e a forma que é utilizada hoje teve início em meados da década de 1940. No Brasil, a ozonioterapia surgiu por volta de 1980. Então, e o intestino? Conta pra gente. Qual o conselho para a senhora nos dar sobre o intestino? Exato. Porque, olha, muitas mulheres têm problema de intestino preso. Eu acho que é mais intestino preso do que solto. Não sei. E isso está relacionado a muita coisa, não somente a alimentação, não? Muitas coisas. Você sabe que as pacientinhas chegam na clínica assim, a gente fala assim, olha, está literalmente enfesada. Enfesada. É curioso, E aí passa o nível está altíssimo de... Exatamente. Então, tem um processo bem interessante na clínica, que é um processo de limpeza intestinal com a ozonoterapia mesmo. Né? Então, está ligado à ozonoterapia. A ozonoterapia, ela pode ser usada por insuflação retal, mas existe um equipamento que faz um processo de limpeza desse intestino, que faz uma recuperação desse intestino. Você sabe que eu tenho uma outra clínica da medicina convencional e as ginecologistas de lá hoje já não dão mais medicação para pessoas que têm processos de candidíase, por exemplo. É muito lindo porque elas conhecem todo o nosso trabalho da medicina integrativa e elas já ligam, ó, tô mandando pacientinha aí com questões de cândida. Porque a cândida, muitas vezes, não tem mais antibiótico que faça com que resolva aquela situação. É a imunidade que está baixa. E aí, sabe o que é o segredo? Limpar o intestino. Limpar o intestino. A cândida começa no intestino. Né? A imunidade baixa não consegue a recuperação. E pelo intestino desencadeia muitas patologias. E a infecção urinária? Tem muitas mulheres que têm recorrente. Infecção urinária, cistite, também tratamos com ozonoterapia. Com assim, casos muito efetivos, um resultado excelente. E é uma medicina que está aí disponível, né? Natural e disponível às pessoas. Conta pra gente, doutora, a gente fica com mais curiosidade, né? Quais os tipos de instrumentos, aparelhos que a senhora pode dizer pra gente e que efeito eles trazem à saúde da gente? Certo. Então, assim, como eu falei, nós temos uma clínica que hoje está dividida, que é da medicina convencional, né? São esses nossos colegas que eles estão entendendo esse processo da integrativa e a clínica que já trabalha dentro desta abordagem com várias tecnologias, porque ali a gente, diferente da medicina convencional, não trabalha com medicação. Então, ali trabalha com a qualidade de vida, de uma alimentação saudável, dentro das tecnologias que nos possibilitam assim, vários recursos terapêuticos, né? Até nós comentamos inicialmente sobre um equipamento lá que eu falo que é o meu xodózinho, porque a minha abordagem da psicologia
da época de 2006, era EMDR. Não sei se você conhece. A psicologia tem a psicologia psicanálise, psicodrama, psicologia comportamental, e eu vim da comportamental. Só que eu percebia que muitos dos pacientes, eles não queriam tarefinha de casa. E eu falei, eu preciso de uma abordagem que traga um resultado rápido e efetivo. Foi aonde eu entrei nessa linha do EMDR. EMDR é uma sigla em inglês que em português quer dizer dessensibilização e reprogramação por meio de movimentos oculares. Oculares? Oculares. A princípio, quando foi descoberto, eles diziam que era pelo movimento dos olhos. Mas descobriu-se que com outros tipos de estímulos também fazia um alinhamento de sinapse cerebral. O que é isso? É o trabalho que o cérebro faz enquanto a gente dorme. Quando são situações dolorosas, traumáticas ou difíceis, o cérebro não dá conta de fazer isso sozinho. Então, o que acontece? Acho que não tem como eles verem. Aqui é o cérebro, aqui as sinapses, vamos fazer de conta que aqui é as sinapses cerebrais. O trauma, ele faz um bloqueio nas sinapses cerebrais. Então não desce. Com os estímulos, rompe-se o trauma para que as sinapses se acomodem de forma adequada. Então, o que acontece? Uma pessoa que quer emagrecer, por exemplo, 5% do que é consciente, ela sabe que emagrecer para ter saúde, para ter qualidade de vida, para ficar mais atraente. E os 95%, Mary, por que elas não emagrecem? Ou por que emagrece e engorda? De novo. Então, tem questões emocionais aí muito sérias para serem tratadas. E na clínica tem equipamentos que vão além da psicologia, vamos dizer assim, né? Então, a gente vai trabalhar esses estímulos das sinapses cerebrais, que é como se fosse uma reprogramação mental para que essa sinapse consiga se acomodar de forma adequada. Não é que a pessoa vai esquecer do trauma, mas quando ela olhar para aquele trauma, ela não vai olhar mais com dor, com sofrimento, sabe? Então, acelerando muito mais um processo de emagrecimento efetivo, processos de dores crônicas, porque as pessoas chegam lá, médico nenhum descobre, fibromialgia, tem questões emocionais, então vamos ter que olhar para o alinhamento de sinapses também, né? Além de desintoxicar, de desparasitar, de cuidar do intestino, porque tem ligação com essas dores, processos de parasitas, de intoxicação. E aí, cuidar dessa parte de sinapse cerebral, essa parte emocional, e com uma equipe, né, especializada, que olha para tudo isso mesmo. E a senhora, você falou sobre parasitas. A gente só pensava em parasitas quando a gente está criança. Né? Quando é criança, tem que vermes, isso. Depois que a pessoa fica adulta, não se preocupa muito com esse lado, né? Nossa, mas precisa imagina muito olhar o depósito, como é que ele deve estar cheio, né? É bem come, sem tanta higiene, ou come muito na rua, vai por causa do trabalho, da faculdade, da escola, vai crescendo outro estilo de vida, e aí com isso adquire mais ainda parasitas. Né? Você sabe que foi bem interessante a minha primeira formação em biofísica da saúde. Até o professor Lair Ribeiro, ele dizia: como pode vocês, possivelmente aqui tenha psicólogo, como pode psicólogos quererem fazer processos de reprogramação mental em pessoas que estão com o cérebro cheio de parasita? E os parasitas têm as necessidades fisiológicas. Pense, Mari, eu psicóloga, no meio daqueles 500 médicos ali, e eu falei, gente, como que eu vou levar isso para o meu consultório? Como que eu vou resolver? Porque assim, eu vou falar para os meus pacientes de psicologia, olha, precisa desparasitar. Eu disse, olha, tenho uma ideia, vou fazer assim, continuo no setting terapêutico com os pacientes que já estão acostumados com a abordagem da psicologia, e os pacientes que vêm chegando, eu vou falar sobre o meu novo sistema de terapêutico aqui, né? Tem que desintoxicar, tem que desparasitar. O que aconteceu? Aquele grupo que chegou depois, que passou por um processo de desintoxicação, de desparasitação, foi muito rápido o processo terapêutico.
A doutora também falou antes da gente começar sobre aquilo que a psicologia fala, põe o pé no chão, lembra? Isso é interessante. Esse é um dos equipamentos que temos disponível na clínica. É uma esteira inteirinha de ametista. Essa esteira, ela aquece, ela gera como se fosse uma febre artificial acordando o sistema imunológico. Só que o curioso é que essa esteira, ela tem a frequência 783 Hz. A frequência 783 Hz é a frequência do universo. Eu gosto de usar uma analogia que é como se fosse a frequência cardíaca do nosso universo. Sabe quando os astronautas eles saem de órbita? As espaçonaves elas são simuladas com esta frequência 783 Hz. Senão, realmente, eles saem de órbita. Sim. E descobriu-se que esta frequência ela é a mesma frequência do útero materno. Então muito eles estão lindo. lá, mas é como se estivesse dentro do útero da mãe. Exato. É muito lindo o processo, que esse é um processo, depois que a pessoa faz a desintoxicação, passa por um processo para corrigir essa parte emocional, trabalhar as sinapses cerebrais, liberar neurotransmissores, porque essa esteira, por exemplo, ela faz esse aterramento. Aí os psicólogos, os psiquiatras, eles falam realmente assim, dá um mergulho no mar, abraça uma árvore, pisa descalço na grama, é para a pessoa aterrar. Para a pessoa aterrar e ela voltar a esta frequência universal. E a gente diz, voltar à criação e ao Criador. Exatamente. Porque quando Deus criou o homem, ele caminhava com o homem no jardim do Éden. Ai, que lindo isso. Veja, é uma conexão que a gente tem com toda a criação que Deus fez para o homem. Exatamente. Os animais, a vegetação, tudo. E a gente sempre tem essa sede de estar próximo de Deus, de estar conectado com Ele. E a natureza nos aproxima. Exato. A gente parece que a gente volta para aquele jardim, né? Exato. E o dia a dia acaba que, na correria do dia a dia, a gente acaba se afastando de coisas tão simples, né? Nós temos um protocolo na clínica que é o pit stop do empresário. Então é bem interessante quando ele se reconecta, né? Ele diz assim, puxa, parece que eu estou voltando a reconhecer, a enxergar, a sentir a minha verdadeira essência, que é esse contato com o ser divino. E assim, hoje em dia, tudo é acelerado. Tudo é acelerado. Ninguém come calmamente na mesa, com a família, ou até mastigar. Até a mastigação a pessoa não faz correta. Exato. Muito menos reconhecer as suas próprias necessidades, né? Exato. Se avaliar, é tudo acelerado, é tudo acelerado. Quando eu posso, eu até digo, por favor, curta os seus filhos, Isso. cuide dos seus filhos, faça com eles aquilo que você não faz normalmente. Até falei, vai tomar banho de chuva, Isso ande no parque, nade, dance, cante, leia, porque os filhos crescem muito rapidamente e a gente não curte, não passa muito rápido. E o que nós temos visto, que a nossa vida acelerada, porque hoje em dia, né, com o celular, é tudo instantâneo. Exato. As mensagens são instantâneas, as imagens são instantâneas. Você vai passando ali na rede social, você não quer uma coisa muito longa, um vídeo muito longo. Tem que ser rápido, tudo tem que ser rápido. Então a vida está acelerada. E as pessoas estão cuidando ou mal cuidando do seu corpo, da sua saúde, por causa desse aceleramento, né? Aceleração. E eu gostaria que a senhora contasse, a gente falou de filhos, da sua experiência, que você falou pra gente um tempo atrás, e eu achei muito linda, porque foi ali que você descobriu a razão de você estar aqui. Então conta pra gente. Foi por meio dos meus filhos que eu descobri a minha real missão de vida, né? Uhum. Vocês conhecem um pouquinho da minha história. Meus filhos nasceram assim numa situação muito difícil. Eles estavam com pressa de vir para este mundo, né? São seres maravilhosos. Antecipados, né? Meu filho mais velho, ele nasceu de 5 meses de gestação. Pensa assim, meio quilo de carne na palma da mão. E a minha filha nasceu com uma má formação cardíaca.
Então, a gente buscou recursos em tudo que podia para poder atender às necessidades deles, porque eles sofreram uma grave hemorragia cerebral. Então, a medicina convencional, né, dentro do conhecimento deles, pela condição que eles tinham, eles diziam, olha, se essa criança sobreviver, ele não vai falar, ele não vai andar, talvez ele nem enxergue, porque é muito tempo entubado, né? Desculpa, eu me emociono um pouco de falar sobre essa história, porque nós buscamos recursos aonde podia. Foi onde eu conheci esse mundo maravilhoso da medicina integrativa, conheci médicos do Brasil inteiro, pessoas fantásticas que nos apoiaram e disseram, olha, estamos juntos, daqui nós vamos até o fim. Os meus filhos, graças a Deus, por todo o estímulo, né, e pela bênção de Deus também de nos dar esta oportunidade de conhecer todos esses recursos, são crianças perfeitas, Mary. São crianças lindas, fantásticas, né? E eu falo sobre os equipamentos. Hoje nós temos equipamentos lá, por exemplo, de estimulação transmagnética transcraniana. E aí atendemos muitos autistas e autistas com questões de fala. Sim. Então, a gente fazendo estímulos em áreas específicas do cérebro, em área de Wernicke, em área de Broca. Aí as crianças falam, né? A mãe, que mágica foi essa? Não é mágica, é a ciência, né, que está disponível, é os recursos que nós temos, são os estímulos. Então, é muito lindo toda essa tecnologia aí disponível. E aqui, né, bem perto da gente, nesse Curitiba, o Brasil abençoado, que nos disponibiliza esses recursos. Que bom. Olha, esse podcast é para abrir a sua mente. E você vê, infelizmente, doutora, o que eu posso dizer, infelizmente, ainda estamos caminhando, engatinhando, porque é uma ciência, é uma medicina muito cara para poder alguém chegar até ela e ter esses benefícios. Mas se você tem a possibilidade, então está pronto para você usufruir. Mas vamos torcer que essa medicina se popularize mais e mais, para que mais pessoas possam ter benefícios e, sabe, como seus filhinhos, que hoje tiveram, poxa, hoje fazem tudo, tocam, né? Eu vi o vídeo, tocam, anda de skate, faz muitas, normal. E que o prognóstico do médico seria de não falar, não enxergar nada, né? E nós vamos deixar o Instagram da clínica, que é o Vita... É Vitivitar Saúde. Vitivitar Saúde. Isso, saúde. Vitivitar Saúde. A gente vai deixar no rodapé. Assim, voltando ali, o nosso corpo, ele é o templo da nossa alma, é o templo do Espírito Santo, né? Isso. Então, nós vamos cuidar de dar uma qualidade de vida, porque lá a gente atende desde pessoas com doenças degenerativas até atletas que vão buscar uma alta performance, né? Então, a gente vai cuidar de dar uma qualidade de vida para o nosso corpo, sem sombra de dúvidas, mas sempre lembrando que a gente vai olhar o que é causa de qualquer patologia, que seja... né? Começando pela parte emocional, espiritual, às vezes tem questões no dente, no intestino, a gente vai saber o que é causa. Sim. Então nós ficamos por aqui e eu espero que você olhe para o seu corpo, para a sua saúde, com um outro olhar. Não acelere tanto, não faça tão rápido as coisas assim. Olhe com detalhes, porque Deus te criou perfeito e você tem que continuar assim, com saúde e espelhando a glória dele. Muito obrigada, doutora Elaine, por todas as suas informações, pela sua presença, por ter estado aqui conosco. Muito obrigada. E obrigada a você também que esteve com a gente. Até o próximo Mary e Você.